Bem-vindo, querido filho e filha de Deus. Que a paz de Deus esteja convosco. Antes de iniciarmos nosso momento com Deus, se inscrevam, curtam, compartilhem, ativem sininho. Marque nas suas mídias sociais. Marque a todos nas mídias sociais. Hoje trago para você uma mensagem de esperança, renovação e abundância divina. Se você está passando por momentos desafiadores, se os problemas têm pesado sobre seus ombros, se as noites têm sido longas e o coração cansado, saiba que você não está sozinho. Deus está aqui, neste exato momento, para derramar bênçãos sobre sua vida e transformar sua semana em um testemunho de sua graça infinita. Seja bem-vindo ao Uma Semana Abençoada, um encontro especial de oração onde você receberá não apenas palavras de consolo, mas a força espiritual para superar todos os obstáculos que encontra pelo caminho. Prepare seu coração, encontre um lugar tranquilo e permita que o Espírito Santo trabalhe profundamente em sua vida neste momento. Primeira verdade bíblica: o propósito divino nas dificuldades. Gostaria de começar compartilhando com você uma das passagens mais transformadoras da Bíblia. Em Romanos 8:28, o apóstolo Paulo nos escreve com convicção absoluta: sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Deixe essas palavras penetrar em seu coração neste instante. Todas as coisas, não apenas as coisas boas, agradáveis e confortáveis, mas todas as coisas. Isso inclui os problemas que você está enfrentando neste exato momento, a doença que o abate, a dificuldade financeira que o preocupa, o relacionamento que está em crise, o emprego que o desafia, o medo que não deixa você dormir. Todas as coisas cooperam para o bem. Entenda que Deus não criou os problemas para destruir você, mas para moldar você. Como um ourive que coloca o ouro no fogo intenso, não para o destruir, mas para purificá-lo e torná-lo mais precioso, assim Deus trabalha em sua vida. As pressões da vida não são acidentes cósmicos, são oportunidades divinas para que você se torne mais forte espiritualmente, mais sábio, mais compassivo e mais parecido com Jesus. Talvez você esteja pensando: mas Cláudia, como posso ver bênção naquilo que me causa dor? Essa é uma pergunta legítima e profunda. A resposta não está em negar a realidade do sofrimento, mas em entender que existe um propósito superior. Em 2 Coríntios 4:17, Paulo escreve novamente: porque os nossos sofrimentos leves e momentâneos estão produzindo para nós uma glória eterna, que pesa muito mais do que todos eles. Note a expressão "pesa muito mais". Numa balança cósmica, o seu sofrimento atual, por mais intenso que seja, é apenas um dos lados. Do outro lado, Deus está colocando uma glória, um peso de bênção, um propósito eterno que é infinitamente maior. Segunda verdade bíblica: a provisão divina. Agora gostaria de falar sobre algo que preocupa muitas pessoas: a provisão. Você pode estar passando por dificuldades financeiras, pode estar preocupado com como pagará as contas, pode estar angustiado sobre o futuro da sua família. A escassez, a falta, a incerteza econômica, isso tudo pesa profundamente no coração humano. Mas ouça comigo esta promessa em Mateus 6:31-33, as palavras do próprio Jesus Cristo. Portanto, não se preocupem, dizendo: o que comeremos, ou o que beberemos, ou o que vestiremos? Pois os pagãos correm atrás de todas essas coisas. O Pai Celestial sabe que vocês precisam delas. Mas busquem em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas lhe serão acrescentadas. Jesus não está lhe pedindo para ignorar a realidade. Ele está o convidando a mudar a ordem de suas prioridades. Quando você coloca o reino de Deus em primeiro lugar,
Quando sua busca principal é pela justiça, pela retidão, pela comunhão com Deus, a provisão segue naturalmente. Há uma história bela em 1 Reis 17 que ilustra isso perfeitamente. Elias, o profeta de Deus, foi enviado para um vale árido durante uma seca terrível. Deus lhe disse que os corvos o alimentariam, e de fato, cada manhã e cada noite, os corvos traziam pão e carne para Elias. Aquele homem de Deus não tinha renda, não tinha emprego formal, não tinha plano de saúde, mas tinha algo mais importante: tinha confiança em que Deus supriria suas necessidades. Você pode estar pensando, mas isso era com Elias. Eu sou uma pessoa comum em tempos modernos. Sim, você é, e por isso esta promessa é ainda mais relevante para você. Se Deus cuidou de Elias no deserto, quanto mais cuidará de você que tem acesso a mercados, a oportunidades, a tecnologia? Deus não mudou, sua natureza provedora continua a mesma. Terceira verdade bíblica: cura e restauração física. Se você está enfrentando problemas de saúde, doenças que não cedem, sintomas que o atormentam, dor que não passa, ouça esta palavra. Em Jeremias 30:17, o Senhor promete: mas eu trarei cura e saúde a você. Vou curá-lo de seus ferimentos e lhe devolverei a plenitude, diz o Senhor. Plenitude. Essa é a palavra-chave. Não é apenas a ausência de doença, é a plenitude da vida. É o corpo funcionando em harmonia, é a disposição para enfrentar os dias, é a energia para abraçar aqueles que você ama. No Novo Testamento, em 3 João 1:2, lemos: Querido amigo, desejo acima de tudo que você tenha boa saúde e que tudo corra bem com você, assim como prospera a saúde da sua alma. Há algo profundo nesta oração. A saúde física está conectada à saúde espiritual. Quando sua alma está em paz com Deus, quando seu espírito está alinhado com o Criador, isso se reflete em seu corpo. A cura não é apenas um evento que Deus faz para você, é um relacionamento de confiança que você cultiva com Ele. Há muitos exemplos na Bíblia. A mulher que sofreu durante 12 anos com hemorragia tocou apenas a borda do manto de Jesus e foi curada instantaneamente. O cego Bartimeu gritou: Jesus, tens misericórdia de mim, e recebeu a visão. O leproso caiu aos pés de Jesus dizendo: se quiseres, podes fazer-me limpo. E Jesus respondeu: quero, fica limpo. Deus está disposto. A questão é: você está disposto a crer? Quarta verdade bíblica: paz em meio às tempestades. Talvez seu maior problema neste momento seja a ansiedade, o medo, a falta de paz. Você acorda no meio da noite com o peito acelerado. Você pensa nos problemas antes até de sair da cama. A paz parece ser um luxo para outras pessoas, não para você. Em Filipenses 4, 6, 7, Paulo escreve com clareza cristalina: não se preocupem com coisa alguma, em toda situação, pela oração e por petições, com ação de graças, apresentem seus pedidos a Deus, e a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus. Repare na estrutura dessa promessa. Não é não tenha problemas, então terá paz. É, em meio aos problemas, apresente seus pedidos a Deus e Ele lhe dará paz que excede todo entendimento. A paz que Jesus oferece não é a paz do mundo, que depende de circunstâncias favoráveis. É a paz que vem apesar das circunstâncias. É aquela quietude interior que você sente quando sabe que, aconteça o que acontecer, Deus está no controle. João 14, 27 registra as palavras do próprio Jesus: deixo-lhes a paz, a minha paz lhes dou. Não a dou como o mundo a dá. Não se perturbem os corações de vocês, nem tenham medo. Há um detalhe importante aqui.
Jesus diz, a minha paz. Ele não está oferecendo uma técnica de meditação. Ele está oferecendo aquela paz que habita em seu próprio coração, que sustentou Jesus na cruz, que o manteve sereno ante a morte, ante a injustiça, ante o sofrimento. Essa é a paz que você pode receber. Quinta verdade bíblica: amor e relacionamentos restaurados. Muitos de vocês enfrentam dificuldades relacionais. Um casamento em crise, pais que não se entendem, filhos que se afastaram, amizades quebradas, solidão apesar de estar cercado de pessoas. O coração humano foi criado para conexão, para comunhão genuína, para ser conhecido e amado. Quando isso falta, a vida perde cor. Mas em 1 João 4, 7 e 8, encontramos a verdade fundamental. Queridos amigos, amemo-nos uns aos outros, pois o amor vem de Deus. Todo aquele que ama nasceu de Deus e conhece a Deus. Quem não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Deus é amor. Não Deus tem amor, Deus é amor. Essa é sua natureza essencial. E quando você se conecta com Deus, você automaticamente se conecta com a fonte do verdadeiro amor. Há um versículo poderoso em Cantares 2:4 que diz: Ele me trouxe à sala de banquete e sua bandeira sobre mim é o amor. Imagine isso, Deus colocando uma bandeira sobre você que diz: amado. Não importa o que os outros digam, não importa como os outros a trataram, você é amado com um amor que não depende de seu desempenho, de sua aparência, de seu sucesso. Esse conhecimento é transformador para os relacionamentos. Quando você compreende que é incondicionalmente amado por Deus, você pode amar os outros de forma mais pura, mais generosa. Você pode perdoar de forma mais radical. Você pode dar de forma mais abundante. Romanos 12:18 nos encoraja a, se possível, quanto depender de você, viva em paz com todos os homens. Isso significa que você faz sua parte, você estende a mão, você oferece perdão, você busca reconciliação. E se o outro não responde, você deixa isso na mão de Deus, sabendo que você atuou com amor. Sexta verdade bíblica: propósito e cumprimento da missão. Talvez você esteja enfrentando uma crise de propósito. Você trabalha, mas sente que há algo vazio. Você cumpre suas obrigações, mas não sente significado. Você vive a vida, mas às vezes pensa, para quê? Em Jeremias 29:11, Deus fala através do profeta com uma promessa absoluta. Pois eu bem sei qual é o propósito que tenho para vocês, declara o Senhor. Propósitos de bem e não de mal, para dar-lhes futuro e esperança. Deus tem um propósito para você. Não é um propósito de acaso, de aleatório, de, bem, você nasceu, agora faça o melhor que puder. Não. Você foi criado com um propósito específico, com talentos únicos, com uma história particular que combina todas as suas experiências, até mesmo as dolorosas. Efésios 2:10 declara: Pois somos criação de Deus, realizada em Cristo Jesus, para fazermos boas obras, as quais Deus preparou antecipadamente para nós as praticarmos. Deus já preparou as boas obras para você fazer. Isso significa que há pessoas esperando por você. Há necessidades que você foi especificamente preparado para suprir. Há um reino onde você é insubstituível. Talvez você tenha experimentado fracassos, empreendimentos que não deram certo, relacionamentos que acabaram, projetos que fracassaram. Deixe-me dizer-lhe algo. Deus frequentemente usa nossos fracassos para nos guiar para nosso verdadeiro propósito. José foi traído, vendido como escravo, encarcerado injustamente. Mas todas essas experiências o prepararam para ser o segundo em comando do Egito, para salvar uma nação da fome. Você está no caminho certo,
mesmo que não consiga ver. Deus está orquestrando os detalhes. Querido, agora que você compreende essas verdades sobre a natureza de Deus, sobre suas promessas, sobre seu desejo de abençoá-lo, gostaria de guiá-lo em uma oração profunda e fervorosa. Uma oração que não é apenas palavras bonitas, mas uma ponte entre seu coração e o coração de Deus. Encontre um lugar tranquilo. Se possível, coloque as mãos sobre o coração. Se conseguir, ajoelhe-se. Mas o mais importante é que você abra seu coração genuinamente. Repita essas palavras comigo, deixando-as fluir de seu próprio espírito. Oração fervorosa para uma semana abençoada. Senhor, em nome de Jesus Cristo, venho a Ti neste momento, trazendo não apenas minha voz, mas meu coração quebrantado, minha alma cansada, minha vida que tem enfrentado tempestades que eu não pensava conseguir suportar. Senhor, eu reconheço que sou criação Tua, sou moldado em Tua imagem. O mesmo poder que criou as estrelas, que formou as montanhas, que derramou os oceanos, esse poder corre nas minhas veias, e eu agradeço por isso, Senhor. Agradeço porque você não me criou para fracasso, não me criou para dor eterna, não me criou para permanecer onde estou. Deus Todo-Poderoso, eu reconheço também meu pecado, reconheço que em minhas dificuldades, às vezes afastei-me de Ti, às vezes duvidei, às vezes murmurei, às vezes meu coração se encheu de medo, de desespero, de desconfiança. Perdoe-me, Pai. Limpe-me com o sangue precioso de Jesus. Remova de mim toda a mágoa, toda a amargura, toda a descrença que impediu a manifestação de Tuas bênçãos. Senhor Jesus, Tu que desceste à terra, Tu que caminhaste entre os sofredores, que tocaste os leprosos, que curaste os doentes, que restauraste os quebrantados, vem tocar-me também neste momento. Toca minha mente, que tem sido assolada pela ansiedade, toca meu corpo, que tem sofrido, toca meu coração, que tem ansiado por paz e por direção. Espírito Santo, Consolador infinito, eu clamo por Ti neste exato instante. Enche-me de Tua presença, derrama sobre mim aquela unção que quebra os jugos, aquela unção que liberta os cativos, que cura as feridas, que restaura o que foi destruído. Senhor, no que diz respeito aos problemas que enfrento, aquilo que parece impossível, faço caber na Tua mão poderosa, confiando que Tu tens todas as soluções. Senhor, em relação aos meus problemas financeiros, eu os entrego a Ti. Fecha todas as brechas por onde a minha renda escapava, abre fontes de renda que eu não esperava. Dá-me sabedoria para gerenciar bem aquilo que Tu me confiares e, acima de tudo, liberta-me da escravidão do medo da falta. Que eu possa caminhar sabendo que o Deus que alimenta os corvos cuidará de mim. Em relação à minha saúde, Senhor, eu reclamo a Tua cura. Se há doença no meu corpo, ordeno-lhe que saia em nome de Jesus. Se há inflamação, que ela ceda. Se há dor, que ela se dissipe. Se há fraqueza, que seja substituída pela Tua força. E, Senhor, não apenas cure os sintomas, mas toca a raiz. Se há algo emocional, espiritual ou relacionado ao meu estilo de vida que contribui para a minha doença, abre meus olhos para vê-lo e concede-me disciplina para fazer os ajustes necessários. Em relação às minhas emoções e à minha saúde mental, Senhor, trouxe a Ti toda a ansiedade, todo o medo, toda a depressão, toda a insegurança. Não são do Teu Espírito. O Teu Espírito é de poder, de amor e de discrição. Substitui meus pensamentos de derrota por pensamentos de vitória. Substitui minhas memórias de fracasso pelo conhecimento do Teu propósito futuro. Abençoa minha mente, Senhor, que seja uma mente em paz, uma mente clara, uma mente que pensa em coisas nobres, coisas puras, coisas verdadeiras.
Em relação aos meus relacionamentos, Senhor, o marido ou namorado que enfrenta crises derrama reconciliação, compreensão e amor renovado. Restaura o que foi quebrado. Pais que têm filhos aflitos, Jesus intervenha. Traz seus filhos de volta, cura os corações feridos. Amigos que se afastaram, traz reconciliação se for de tua vontade. E, Senhor, se há pessoas que me ferem, concede-me a graça de perdoar completamente, como tu nos perdoaste. Em relação ao meu trabalho e à minha carreira, Senhor, honra as minhas mãos, que aquilo que eu fizer seja bem-sucedido. Se estou desempregado, abre portas que ninguém possa fechar. Leva-me até aquela posição que tu reservaste para mim. Se estou em um trabalho inadequado, guia-me para algo que use meus dons e me permita prosperar. Abençoa meus patrões, torna-me alguém digno de confiança e, acima de tudo, que eu trabalhe como se estivesse trabalhando para ti, porque de fato estou. Em relação aos meus filhos, Senhor, eu os comprometo a ti neste momento. Protege-os, guia-os, livra-os de todas as influências malignas. Abençoa sua educação, sua saúde, seu caráter, que cresçam conhecendo-te, que se tornem homens e mulheres de fé, de integridade, de compaixão. Abençoa a minha capacidade de ser o pai ou a mãe que eles precisam. Em relação aos meus medos mais profundos, aquilo que me mantém acordado à noite, aquilo que ninguém sabe, Senhor, coloco tudo diante de ti. Abençoa-me com fé, abençoa-me com coragem, que eu entenda que teu amor é maior do que qualquer medo que eu possa ter. Senhor Deus, esta semana que se aproxima, eu a declaro abençoada, abençoada pelas tuas mãos poderosas. Todas as segundas-feiras desta semana que sejam segundas-feiras de novo começo, de renovação. Todas as terças-feiras que sejam dias de força e de vitória. Todas as quartas-feiras que sejam dias em que vejo os resultados do meu trabalho. Todas as quintas-feiras que sejam dias de preparação para o descanso sabático. Todas as sextas-feiras que sejam dias de alegria antecipada. Os fins de semana que sejam tempos em que minha alma se restaura. Eu declaro que nenhuma arma forjada contra mim prosperará, que nenhum decreto maligno terá efeito, que todo o propósito de Deus para a minha vida será cumprido, que sou herdeiro da promessa, que sou filho querido de Deus, que tenho direito às bênçãos que Jesus comprou para mim. Senhor, faço uma última petição. Abençoa também aqueles que estão orando comigo neste momento. Se há entre eles viúvas, viúvos, órfãos, pobres, marginalizados, derrama sobre eles a tua providência especial. Se há entre eles os que estão no hospital, cura-os. Se há aqueles em prisões injustas, liberta. Se há aqueles com o coração partido, consolida. Se há aqueles que perderam esperança, restaura-a. E que todas estas bênçãos sejam seladas não apenas para esta semana, mas para todo o tempo da minha vida. Que elas fluam como um rio que nunca seca, sempre renovadas pela tua graça. Em nome de Jesus Cristo, amém. 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 Que seja feito conforme a tua palavra. Amém. Querido, você acabou de orar uma oração poderosa. Você apresentou seus pedidos a Deus. Você expressou sua confiança. Você abriu seu coração. Agora, há algo importante que você precisa compreender. A bênção que você pediu não virá apenas porque você orou. Virá porque você continuará crendo, mesmo que não veja evidências imediatas. Virá porque você agirá de acordo com sua fé. Virá porque você abrirá seu coração para receber.
Nos próximos dias, você pode enfrentar dúvidas, pode olhar para as circunstâncias e pensar: nada mudou. Nesses momentos, volte a esta mensagem, ouça novamente, reafirme sua confiança. Lembre-se de que Deus está trabalhando, mesmo quando você não consegue ver. Uma semana abençoada não significa uma semana sem desafios. Significa uma semana em que você enfrenta os desafios sabendo que não está sozinho. Significa uma semana em que cada problema se torna uma oportunidade de testemunhar o poder de Deus. Que a paz de Deus, que excede todo entendimento, guarde seu coração e sua mente nesta semana. Que você experimente bênçãos que transbordam. Que você seja restaurado, renovado e revitalizado. Você é amado, você é importante, sua vida importa e Deus tem um futuro glorioso reservado para você. Eu te amo em Cristo e Deus te ama ainda mais. Até a próxima oração. Se inscrevam, curtam, compartilhem, ativem sininho, marque nas suas mídias sociais. Marque a todos nas mídias sociais. Que Deus o abençoe abundantemente. Amém.